Eu cresci e vivi a maior parte da minha vida no interior do Rio Grande do Sul. Não posso dizer que é o lugar mais seguro do mundo, que não tem assassinato, furto, etc. Esse tipo de coisa acontece lá. Mas, assim, não chega perto do que eu vi acontecer no Rio de Janeiro. Muitas coisas, inclusive, eu perdi. O meu co-host, em outros momentos, ele via acontecer, porque eu, enfim, felizmente, estava em casa, como pessoas sendo assaltadas e tal. Mas quando a gente chegou no Rio de Janeiro há uns 4 anos, onde a gente vivia, que é a favela da Muzema, em Jacarepaguá, é do ladinho de onde nasceu a milícia, que é o Rio das Pedras, era super tranquilo. Por quê? Porque a milícia que dominava aquela região. Então não tinha assalto, não tinha furto, não tinha morte, não tinha nada. O que acontecia, obviamente, é que eles cobravam. Então a internet era da milícia, tu tinha que pagar o pedágio para a milícia para abrir um negócio, etc. Aí, vocês lembram que houve um caso que 2 médicos foram mortos por acidente no Rio de Janeiro? Lembro, sim. Lembram, né? Lembro, claro. Então, aquilo, enfim, viralizou e tal. A partir de então, começou a haver uma disputa territorial lá no Rio de Janeiro. Cara, depois disso, assim, ó, foi uma subida vertiginosa na nossa região. E eu não tava esperando que isso fosse acontecer, porque realmente era seguro. E aí, começou a haver toque de recolher em certos dias. Na quadra seguinte, tinha gente jogada morta no chão. Tinha escrito no muro do nosso condomínio Comando Vermelho. Um dia que eu cheguei em casa, era meia-noite, tinha um cara todo ensanguentado, arrebentado na frente do portão, sabe? Então, assim... Eram coisas comuns que você passava dia a dia. Exato. E assim, tinham outros dias também que era 3 minutos de trocação de tiro perto da nossa casa, pá, 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 sem parar, assim, era absurdo. E eu nunca fui uma pessoa que tem aversão a riscos. Não sou essa pessoa. Eu, na verdade, gosto de tomar riscos. Eu sou uma pessoa que, inclusive, gosta de estar em ambientes altamente canceláveis, né? Enfim, essa é a minha natureza. Só que chegou no momento em que eu percebi que eu tava saindo de casa e eu tinha medo que alguma coisa acontecesse comigo. Ou que acontecesse alguma coisa com o Elan, que, sei lá, não sei, no caminho foi morto, assaltado, levou uma bala perdida e não sei o quê. Além de que, às vezes eu imaginava, e se um dia eu estiver andando de ônibus e aí uma quadrilha resolve tacar fogo no ônibus. Se tu tentar sair, eles te fuzilam. A outra alternativa é morrer carbonizado. Eu nunca tive medo desse tipo de coisa. Nunca me passou pela cabeça a possibilidade de estar numa situação como essa. E aí, enfim, acabou convergendo, né? Toda a nossa aproximação e tal, e ali houve um momento que a gente tomou a decisão. Cara, a gente precisa sair daqui, talvez a gente morra, sei lá. É um péssimo lugar. Além de que tinham vários momentos em que a gente pensava... E qual era o plano de vocês? Vocês iam sair pra onde? Não, sair lá do Rio de Janeiro. A gente queria vir pra São Paulo. Porque, assim, às vezes a gente tentava... Isso antes das coisas do MBL. Isso. Abordar certos assuntos relativos a isso, só que a gente ficava com medo. Como é que a gente ia falar alguma coisa? Eu tentava falar alguma coisa, o Elan já, não fala, porque é perigoso. Imagina se a gente ainda estivesse morando lá, considerando todas essas confusões, todas essas ameaças que a Amanda tá sofrendo. Eu já tinha medo antes, agora é pior ainda. Foi o destino, coisa de Deus. Ah, não, tu com a sua sincronicidade. Puta que pariu, mano. Só mas, bom, confirma seus viés. Perdi na padaria. Vou pegar uma experiência muito diferente, que é a experiência da tranquilidade, de um cara que não sai de Curitiba, que tá na melhor cidade do Brasil. E aí, pra você essas coisas são muito distantes, né, Impera? Você nem sabe o que é isso, você nem sabe o que é violência. Bicho, eu simplesmente não sei o que é violência em grande escala. Real. Eu sei que é assalto, de vez em quando tem uma trocação de tiro em regiões muito... É tudo muito concentrado e quando acontece é um escândalo aqui. Toda vez que há algum pico de violência, realmente vira notícia por uma semana inteira. Recentemente, não necessariamente violência, mas crime no geral. Recentemente teve o sequestro de uma menininha de 4 anos, 2 anos aqui em Curitiba, e virou a notícia da semana. Só se falava disso aqui. E é isso. Curitiba, há muita violência, o programa carniceiro que tem no Brasil inteiro aqui também é voado, cheio de sangue o tempo todo. Mas toda vez que eu converso com o meu roteirista, que ele mora no Rio de Janeiro, ele vive em outra realidade. Aquele caso que aconteceu que parou a ponte Rio-Niterói, ele falou, a gente viu que dali, terça-feira à tarde, toca a vida. Não escandaliza mais ninguém. É normal. O pessoal que mora lá... do contexto da vida. É isso. Cara, o pessoal já tá anestesiado, porque, se vai se escandalizar... Mas se acontecesse algo similar aqui em Curitiba, sei lá, parou a Avenida Iguaçu,
por horas por causa de tiroteio, cara, seria um ano inteiro falando disso. E Curitiba é uma cidade violenta ainda, você vê taxa de mortalidade, tá lá, 10 mortes por 100 mil, ainda assim é muito violento, como toda a capital do país. Só que aqui não chega no nível, na escala que é no Rio de Janeiro, ou sei lá, capitais do Nordeste, que são muito piores, mas como a mídia cobre menos, bom, meio que ninguém se importa o que acontece lá. Isso é um ponto. Salvador é uma cidade mais violenta que o Rio de Janeiro, sabe? Então, eu sei que também Porto Alegre é uma cidade muito violenta. É uma das mais violentas do país. Mas tem uma coisa que eu acho, assim, tensa do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que seria em Porto Alegre. Mas é um ambiente que ele é tenso em larga escala, entendeu? Então, por exemplo, tu tem que cuidar pra não olhar torto pra uma pessoa. Tu tem que cuidar pra te não falar meio grosso com outra pessoa. Tu não pode arrumar confusão com alguém, porque tu nunca sabe quem são essas pessoas. Tu não sabe se é miliciano, tu não sabe se é amigo do miliciano, tu não sabe se é filho de um traficante, se é namorada de não sei quem. É tudo muito tenso. Tu tá sempre caminhando entre ovos. Então, basicamente, tu tem que se submeter a uma dinâmica que ela é disfuncional, ela é caótica. Caso contrário, tu está correndo o risco de talvez realmente se colocar em perigo, entendeu? Em Curitiba tem facção, Impera? Existe? Cara, existe. O Paraná é controlado pelo Partido Conservador Cristão. E então. Eu odeio falar no tempo pra derrubar canal, desmonetizar, então mantém nesses termos aí. Esse eufemismo muito bom. Eu adoro o Capitão Vento também. O Paraná é controlado pelo Partido Conservador Cristão. Mas eles estão de boa, eles estabeleceram a ordem. Então, aqui tá estabelecida a ordem. Existem áreas no-go zones aqui em Curitiba ainda assim, sei lá, Vila Pantanal, por exemplo. Você não pode entrar lá, porque você pode ser morto. Ainda existe, mas em regiões muito afastadas do centro da cidade, em bairros bem periféricos. Não é, sei lá, você tá andando de Uber aqui e vai topar em uma região que você não pode entrar porque é controlado pelo crime organizado. Aqui não tem isso. É muito difícil, é muito afastado do centro da cidade. Então Curitiba é uma cidade relativamente segura. Você vai ter assalto, mas via de regra você não vê o que você vê em Salvador. Aquele caso absurdo lá do motoboy que foi fazer uma entrega e tomou um tiro na cabeça logo em seguida, você não vê aqui. Ou o caso daquele jogador de futebol que pisou no pé de um traficante, tipo, não se ouve aqui. Geralmente é crime passional mesmo. Então é um matando vizinho. Então é isso. Eu puxei aqui a taxa de mortalidade de Curitiba de 8,5. Foi muito alto. Veja aí de Salvador. Só por curiosidade. E olha de Porto Alegre. Veja aí de Salvador. Salvador é de... Impossível. Opa, 330. Ele tá chegando a um número assustador. Ele vai chegar ao número assustador, porque já tá assistindo a nossa live aqui. Salvador. 66? O quê? Opa! O quê? Parece que temos um grande campeão. Não, Curitiba é 21 de homicídios. Procura Porto Alegre. Curitiba é homicídio, beleza. São 20, eu fui baixo, foram 24 em Curitiba. Tá. Salvador 66, Porto Alegre 29. Parece que o Nordeste tá ganhando. Tamo mal. O Rio de Janeiro é 21. O Rio de Janeiro tá é 21. vendo? Nossa, Porto Alegre é pior. Olha só, o Rio de Janeiro é 21, Curitiba é 24, Porto Alegre é 29, aí chega em Salvador, 66 homicídios. A cada 100 mil, não é isso? A cada 100 mil. Sabe, Ricardo, absurdo. Eu queria fazer uma... Nordeste é barril. Eu queria fazer uma pontuação sobre o que tu trouxe antes, né, dessa bandidolatria que existe no Brasil. É estranho, né? Mas é que realmente parece que acontece em várias escalas. E uma das coisas que me irritam bastante é que muitas vezes eu percebo que existe uma complacência, uma condescendência com imoralidade, antiética e tal. E aí o argumento geralmente é: mas se eu estivesse naquele lugar eu faria a mesma coisa, sabe? Então eu penso que é meio que uma cultura brasileira mesmo de... se sentir à vontade para tirar proveito das coisas quando tem a oportunidade. Inclusive, eu não sei se vocês lembram que o Nego Di ameaçou o Nando Moura? Teve uma treta aí treta deles, etc. O Nando Moura sempre tá com treta com muita gente. Enfim. Mas eu achei interessante porque o Nego Di, ele fez inúmeras ameaças e aí ele se defendeu, né? Ele se posicionou dizendo: porque eu posso, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho muitos advogados, etc. Eu acho que é uma cultura brasileira mesmo, de se sentir muito à vontade para abusar do poder quando se tem essa oportunidade. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias
de modo claro. Como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.